irmãos, vamos então aqui começar a nossa exposição da palavra do Senhor. Primeiramente, os irmãos que aqui vieram, vamos orar por aqueles que não puderam vir ou que ainda não chegaram, para que Deus possa abençoar a cada um deles. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma palestra sobre o casamento cristão. O que fazer para dar certo? Porque está dando errado. Muitos casamentos hoje em dia estão dando errado. Para se ter ideia, 25% dos casamentos cristãos não termina com viuvez, termina com separação. E esse é exatamente o mesmo número que há no mundo, não há diferença. O casamento que há no mundo, a maior 25% acaba em separação. Isso também tem acontecido na igreja. Simboliza que a igreja está igual ao mundo, e não deveria. Nós somos o povo escolhido de Deus. Jesus veio buscar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Mas infelizmente não há nessa área que distinguir o que é do mundo e o que é de Deus, pois as falhas são as mesmas. Por que acontece? No nosso país, quem faz casamento é o governo, através do registro civil, pelos cartórios. A igreja não faz casamento. Uma pessoa que fala, eu casei na igreja, para mim está valendo, amém? Uma pessoa que falar para mim, irmão, lá no interior onde eu moro, não sei aonde, não tinha cartório, mas o padre me casou, o pastor me casou, para mim está valendo. Para mim é casamento da parte de Deus. Mas pela lei não. Pela lei quem casa é o cartório. Tanto que todos nós que casamos na igreja, primeiro casamos no cartório, para depois fazer o casamento religioso. O antigo pastor me falou assim que a igreja não faz casamento, a igreja celebra. Olha, eu não concordo. Para mim, o casamento que vale é o casamento na igreja. Porque não foi a República Federativa do Brasil que fez o casamento. Não foi os Estados Unidos. Não foi a Inglaterra. Quem instituiu o casamento foi Deus. Não foi um homem. Então, o casamento que vale, para mim, é o casamento na igreja. Mas óbvio que se você casar no cartório, é um casamento totalmente válido e já tem que seguir os parâmetros da palavra do Senhor. Casou, com testemunha, com firmamento de aliança, com pessoas ao seu lado, assinando uma documentação ao qual você se compromete a viver com aquela pessoa, não importa se foi num templo religioso ou se foi num cartório civil, já tem que seguir a palavra do nosso Deus. Amém? Quem fez o casamento foi Deus. Quando? Bem no princípio. Gênesis 2:24, acho que os irmãos sabem até de cor. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento é de Deus, não é do homem. O homem pode falar o que quiser sobre o casamento. Hoje vale casamento assim, casamento assado, mas quem fez foi Deus. Então a regra do casamento, ela é de Deus. Você tem que obedecer não o que o homem diz, não o que você acha, não o que você aprendeu na televisão, não o que a sua família diz, mas é o que está na palavra do Senhor. Ele sabe o melhor para a sua vida. Ele sabe o que é o melhor para o seu casamento. Vamos seguir então o que diz a palavra de Deus. Pelo que eu li, irmão, segundo especialistas em terapias de casais na igreja, na própria igreja, os problemas que mais afligem na vida a dois, que levam muitos deles a se separar, é o seguinte: são dificuldades financeiras, relacionamentos conflituosos com a família de origem, ou seja, às vezes, a nora não se dá bem com a sogra, o genro se dá bem com a sogra também, com o sogro, esses problemas de origem. A vida sexual também atrapalha. Saúde debilitada, às vezes a pessoa fica doente, um dos cônjuges não aguenta as contas e acaba se separando. Decepções, ou seja, você casa com uma pessoa, mas no fim das contas vira outra, né? Você se decepciona
algumas pessoas acabam até se separando. Falta de diálogo também atrapalha muito os casamentos, tem trazido separações. E também, obviamente, infidelidade conjugal. Isso também está levando a separações. Então é muita coisa que está hoje em dia contribuindo para que haja separação no meio do povo de Deus. Problemas financeiros, problemas de relacionamentos com a família de origem, vida sexual, saúde, decepção, falta de diálogo. E realmente, com o tempo, a gente vê que essas coisas acontecem bastante mesmo na igreja, e isso está levando essas pessoas a se separar. Então, o que nós iremos falar hoje é para evitar futuras separações. Amém. Nós temos que saber o que Deus quer de um casamento e como Ele quer esse casamento. O que Deus quer que você case, amém. É bênção de Deus, está desde o princípio. Mas como? E como também manter esse casamento? Não é difícil casar, o problema muitas vezes é manter o casamento. O pessoal que trabalha com marcas assim, diz que o difícil não é chegar no topo, é se manter no topo. Porque você tem que sempre se renovar, tem um montão de dica para não sair do topo. Para você virar uma Coca-Cola e ficar 100 anos como Coca-Cola é difícil, né? Geralmente as empresas sobem e descem. Mas ser uma Coca-Cola da vida, que uma hora tomou a direção, tomou a dianteira e nunca mais caiu, é difícil. E o casamento é assim também. É difícil casar o cristão, não é verdade? Não é tão fácil assim uma irmã cristã, um jovem cristão da igreja se casar. Tem que ter muito cuidado. Mas eu digo com certeza, mais difícil que casar é manter um casamento abençoado. Então o começo tem que ser abençoado. Não é só assim, com o tempo vai se ajustar. Não. Se você quer evitar problemas, por mais que Jesus tem poder de transformar todas as coisas, aquilo que começa errado pode terminar bem. Se Jesus entrar no meio, sim, é bênção. Mas para evitar, para a gente ter mais cuidados, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, vamos olhar para como Deus quer que o casamento seja. O que é esse casamento? Primeiro de tudo, casamento entre homem e mulher. Amém? Mas o governo diz que pode ser multifacetado, né? Pode homem com homem, mulher com mulher, 2 homens, 2 mulheres, cachorro, papagaio. O governo pode falar o que quiser, casamento é de Deus. E outra coisa, isso aqui não é política. Olha, irmãos, deixa fazer o que quiser. O mundo ao qual os apóstolos entraram e pregaram a palavra de Deus, havia concubinato, havia um homem que era casado com a mulher, normalmente, só que ele tinha o Eufebo dele. Eufebo era um menino, 12 anos, que eles enfeminavam o coitado, e o menino era um escravo sexual dos ricos. Era normal isso no tempo da Bíblia, quando Paulo, Barnabé, Pedro começou a pregar a palavra de Deus. Mas eles nunca voltaram atrás. Casamento entre homem e mulher. Paulo falava, o bispo seja marido de uma só mulher. Eles não voltaram atrás. Eles não discutiram, o mundo está assim, o mundo deles era assim, o nosso mundo é assim. O problema deles, eles vão dar conta com Deus. Agora, eu também vou dar conta com Deus. Só que eu leio a Bíblia, você lê a Bíblia, você se batizou nas águas, você toma a ceia do Senhor, você dizima, então obedeça a palavra do Senhor. Casamento é entre um homem e uma mulher. Não tem negócio de concubinato, poligamia e nem recasamentos. Não faz parte da palavra de Deus o recasamento. Casamento é uma vez. Casamento acaba quando um morre. Tem que ser assim. Casamento tem que acabar assim, quando um deles morre. De outra forma, é traumático. Existe na Bíblia alguns motivos para a separação. Tem na Bíblia assim, não vou mentir. Mas o desejo de Deus
Assim como o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ter conhecimento da verdade, o desejo de Deus para a sua vida é que você casa e só Deus separe. Aquilo que Deus uniu, não separe um homem. Casamento entre homem e mulher. Ah, mas no mundo hoje está dizendo que tudo é casamento. Não, não é. É a união. Tá? Casamento é uma coisa séria. Casamento tem várias coisas envolvidas e é da natureza de toda a espécie que se reproduza. Não tendo possibilidade alguma de reprodução, não é casamento, esquece. Isso aí é união. Pode haver sentimentos verdadeiros, pode haver realmente sentimentos que a pessoa goste um do outro, não vou julgar, cada um sabe o que faz, mas quem quer fazer realmente a vontade do Senhor, se é mulher, procure casar com um homem de Deus, se é homem, procure casar com a mulher de Deus e morra com esse casamento. Vai até o fim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Casamento deve ser um compromisso indivisível. Ou seja, não pode ter divisão. Casou, vai até o fim. Vamos lá. Por que isso? Porque nós fomos enganados por este mundo. Hoje é considerado normal a separação até na igreja. Na igreja é considerado normal a separação. De novo, não quero julgar, cada um vai dar conta por Deus. Mas tem igreja que os pastores podem separar, recasar e continuar sendo pastor. E na época não podia a irmã nem entrar com saia aqui do joelho, não podia. Faz uns 50 anos atrás, se a irmã entrasse com saia no joelho, voltava para casa. Mas hoje o pastor pode casar, recasar e está pregando. Então está normal. E as pessoas acham que são homem de Deus. Mas o que a Bíblia diz em Malaquias 2,16, não é sobre dízimo. Porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, diz: odeio o repúdio. Deus odeia a separação. Põe uma coisa na cabeça: Deus odeia a separação. Tira da cabeça qualquer coisa do seu coração que tenha a ver com separação, porque Deus odeia isso. Sabe o que é odiar? Odiar é coisa séria. É difícil odiar, né? Não sei nem explicar muito bem o que é odiar. Odiar é você ser capaz de matar. Você odeia algo, você quer matar. Por exemplo, a pessoa odeia uma barata. Tá chegando uma barata, que você vai pegar? Você pega o telefone e mata. Você é incapaz de conviver com uma barata na sua casa, porque você odeia aquele bicho. Isso é o ódio. Os homens odiaram Jesus e mataram Jesus. Ódio é isso. Caim odiou tanto o seu irmão que matou o seu irmão. Isso é o ódio. Ódio é isso. É um sentimento que você quer distância. E se a forma de resolver isso é matando, você mata. Porque isso é o ódio. É o repúdio. É aborrecer. Você não quer saber. Entenda, Deus é contra. Mas, para a minha tristeza, para a tristeza daqueles que querem ver a palavra de Deus cumprida, quem está determinando o que é certo e o que é errado hoje, não é a palavra de Deus, não é o que os pastores dizem, não é o que os teólogos dizem, mas é o que? São os filmes, são as novelas, são as reportagens, são os temas jornalísticos, são as revistas, são a vida dos atores, dos artistas, dos cantores. Eles estão determinando para você o que é certo e errado. Eles estão determinando. Você não percebe, mas é subliminar. Você vai ver a novela, faz tempo que eu não vejo a novela, graças a Deus. E eu via muito, hein? Misericórdia. Mas graças a Deus não vejo mais. Começa a novela, a mocinha está com o homem. Só que o homem é beberrão, o homem não presta, o homem é isso, o homem é aquilo. E aí ela conhece um outro que é mais esforçado, que também está casado, mas a mulher dele não presta. E aí aqueles dois lutam. Aí no fim, tudo dá certo. Aqueles dois que começou com o casal, terminam os dois juntos. Isso na sua cabeça como entra? Tá vendo? O que resolveu a vida daquele casal foi a separação. Porque os dois casaram com pessoas erradas e no fim
eles se encontraram, lutaram muito, casaram e agora eles estão felizes para sempre. Tá? Aonde a palavra de Deus não concorda, vai dar certo? Você acha que a bênção de Deus, aonde há desobediência à sua palavra, esquece. Isso é coisa de filme, isso é coisa de novela. Na vida real não é assim. Geralmente quem casa depois casa de novo, os casamentos tendem a dar errado. Nunca dá certo. Porque romantizou o casamento. Foi uma romantização do casamento. E o casamento ele não é para ser romanceado. Não é para ser romantizado. O casamento é para ser segundo a palavra do Senhor. Entenda isso. Ah, pastor, mas até pastores se separam. Azar deles. Você vai dar conta para Deus. Não importa. Não importa quem... Ah, mas é um grande homem de Deus. Não, não é homem de Deus. Coloca na sua cabeça. Quem vive no pecado é do diabo. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que vive no pecado é do diabo. Esquece. Ah, mas ganha muitas almas, mas tem muita cura. Mas casou e recasou sem nenhum motivo justificável, simplesmente porque a sua primeira esposa ficou velhinha e pegou a mais novinha. Não é homem de Deus não. Põe isso na sua cabeça. Não é homem de Deus. Você está sendo enganado. Ah, mas Deus está usando. Você tem certeza? Você tem certeza que é Deus que está usando? Você tem certeza? Agora eu posso falar, Flor de Lis, há 3 anos atrás, você poderia me dizer que ela era mulher de Deus ou não? Você falaria, não, a mulher que fala, questiona ou adora, só pode ser de Deus. Não é verdade? Para nossa tristeza, o que descobriram que ela tem envolvimento com cultos satânicos. Fala de Jesus, fala de milagre, fala de restauração familiar, mas vivia no satanismo. E não é o único caso não, são vários casos, hein? Muita gente está na igreja, mas é blasfêmico. Isso é blasfêmia mesmo. A pessoa entra na igreja, se torna um líder, mas ele te ensina tudo errado. Ela ou ele te ensina tudo errado, mas no seu ministério há milagres, há revelações, essas coisas, mas o ensinamento é errado. Isso é blasfêmico. Isso é para te enganar. Isso é para você ser ludibriado, mas destrói a sua vida. Esquece. Não põe a mão no fogo. Homem de Deus, mulher de Deus, obedece a palavra de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus não é quem faz milagre, não é que rodopia, não é que corre, não é que revela, não é que profetiza. Muitos dirão naquele dia, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Esquece, irmãos. Dom espiritual não é prova que você é de Deus. Dom espiritual não é prova que você é espiritual. A prova que você é espiritual é você viver no espírito e não na carne. Então, esse negócio que é homem de Deus, mas já casou 3 vezes, 10 vezes, é mulher de Deus, mas já trocou de marido, esquece. Não tem jeito, é mentira. A não ser por prostituição. Amém? Aí foi Jesus que disse, a não ser por prostituição, sim. Mas por vaidade, porque brigou, porque não deu certo, porque é isso, porque é aquilo, não é de Deus. O que pode ser que o Senhor Jesus Cristo permite que o casamento tenha uma separação e a pessoa prejudicada recase, é por causa do adultério. Tirando isso, esquece. É invenção do homem. É invenção. Um outro motivo que pode separar, mas não pode haver recasamento, é se um deles virar ímpio. Sabia disso? Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Que a irmã não é obrigado a ficar com um marido descrente, caso ele não consinta em viver com a irmã, porque Deus chamou para a liberdade, não para a escravidão. Se assim ele não consentir, separe-se. Só que não pode ter um novo recasamento. Não pode. Só que, obviamente, se uma pessoa não quer viver com você de jeito nenhum, você pode separar, mas não pode ter um novo casamento. Não pode. Por motivo assim, porque
alguém não foi com a sua fuça, casou, mas não deu errado e te jogou na rua, não quer ver com você, ou virou ímpio, né? Se tornou ímpio, não está consentindo. Você tem uma vida cristã e aquela pessoa não, e não está consentindo que você vive essa vida cristã. A separação é até possível, mas um novo casamento, não pode. Não é da parte de Deus. Amém? Governo permite, para a sociedade civil, é normal você casar, ir para o cartório e casar de novo. E está muito fácil hoje separar, né? Até o ano 2003, mais ou menos, era difícil separar. Tinha um processo muito longo e demorava 1 ano para vir a assinatura do desquite, porque neste meio tempo poderia haver reconciliação e aí não era dado desquite. Mas hoje não. Você falou, não quero casar, acabou, assinou, acabou e já era. Amém? Mas não é porque o governo permite que Deus permite. Não é para fazer isso. Não é, isso é errado. Irmãos, quando a palavra diz assim, unir-se-á a sua mulher, lá em Gênesis 24, se a gente for na palavra original mesmo, quer dizer cimentar. Cimentado, é como colocar esse azulejo aqui nessa parede, está cimentado. Se eu tirar esse azulejo, vai ficar um pouquinho da parede no azulejo e um pouquinho do azulejo na parede. Vai ter feridas. E vai ficar feio, Fica feio, vai ficar um buracão feio aqui. Não é da parte de Deus a separação. Sempre fica feridas. Sempre fica coisas que não serão totalmente curadas. Então, em nome de Jesus, ao casar, coloque no seu coração, não é para separar. Não pense assim, eu vou casar, mas se der errado eu separo. Nem casa. Não, pode até, assim, não é que eu estou proibindo alguém de casar, você pode até fazer isso, né? É você e Deus. Mas não pensa que isso você está agradando a Deus. Não pensa que fazendo tal coisa, tal leviandade, acha que você vai ter a bênção de Deus. Não vai ter. Casou, colocou no coração, eu vou casar com a fulana, eu vou casar com fulano. É para sempre. Mas nem pensem, mas o governo deixa. A televisão diz que fulano de tal agora está feliz depois que separou e casou com outra mulher. A mulher tal agora separou do marido e agora está uma bênção. Esquece. Você tem que casar e fazer conforme a vontade de Deus. Casar uma vez. É assim que tem que ser. Terceiro, o casamento tem que ser sem julgo desigual. Tem que ser no Senhor. Julgo desigual. E hoje em dia que acontece que muitos crentes estão casando com pessoas do mundo, com descrentes. Isso está comum. Eu até, não é que eu discuti, não vou ficar brigando com o povo, né? Mas até conversei com uma senhora tentando justificar que às vezes quem está no mundo é melhor do que quem está na igreja e acabou que teve que casar e está uma bênção esse casamento. A Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas, né? 2 Coríntios capítulo 6. Irmãos, não dá. Não existe isso. Eu vou casar com um descrente. Porque na igreja não tem ninguém. Na igreja ninguém presta. Se Deus tem um propósito na sua vida, aquele descrente não vai ajudar. Ele pode ser bonzinho, ele ou ela, né, pode ser pessoas de bom coração, mas ele não tem como te ajudar ministerialmente. O casal, às vezes, ele tem que parar até para viver em oração, para viver em jejum. Você vai pedir como para um ímpio estar em jejum e em oração? Me diga isso. Vem cá, amorzinho, vamos orar a Deus para Deus abençoar. Mas eu sirvo Iemanjá. Eu vou orar quem? Mozinho, vamos aqui orar, vamos buscar a Deus. Não, mas eu vou buscar a minha pretinha, né? Aparecidinha lá, não. E aí, como fica? Não dá certo. Mas ele é bonzinho, ela é boazinha. Só que Deus não une corpos, Deus une propósitos.
Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão e minha irmã que hoje está solteiro. Deus tem um propósito na sua vida. Não case com alguém que os desigual. E eu digo, nem mesmo seja crente. Veja se ele vai estar na mesma fiação do que você. Porque há o julgo desigual entre o crente e o descrente, mas também entre o fiel e o infiel. Porque muitos e muitas estão na igreja, mas não são fiel a Deus. Não é porque tem carteirinha de membro, não é porque foi batizado nas águas, não é porque canta no coral, na mocidade, sei lá onde canta, que é de Deus. Pessoas de Deus são pessoas que obedecem, pessoas fiéis. Porque são esses que Deus procura. Os tais o Senhor procura, os fiéis da terra. Não são os cantores da terra, os pregadores da terra, os bonitos da terra, os ricos da terra. Deus procura os fiéis. Eu vou dar uma dica, procura fiel também para casar. Amém? Faz igual Deus. Deus procura os fiéis da terra. Quando você for casar, procura os fiéis. Vê se a abençoada gosta de orar. Vê se a abençoada lê a Bíblia. Vê se o abençoado está realmente consagrado, santificado na presença do Senhor. Você não vai casar com uma piricrente. Você não vai casar com um perigoso da igreja que já pegou todas. Pelo amor de Deus. Isso vai te dar futuro aonde? Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Case conforme a vontade do Senhor. Não se coloque num julgo desigual. Não vai resolver nada. Não é da vontade de Deus. Amém? A minha esposa vai falar aqui algumas coisas e logo após eu retorno. Ela tem algumas observações. Mas amém, irmãos? Entenda. Casamento é no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a Deus, Papai e Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com o Pai? Amém. Amém, Jesus. Aqui dentro do tema qual meu esposo relata sobre casamento cristão, tem um tópico, é o tópico 4, que fala quando se casar, baseado no que ele está falando, a jovem cristã vai conseguir um bom casamento quando tiver uma boa postura diante de Deus. O mesmo é para o homem. O rapaz vai perceber isso e verá Deus na vida dela. O que nós podemos ver aqui, amados, dentro desse tópico, quando a jovem ela tem uma vida no altar do Senhor, ela tem comunhão com Deus, os interesses dela são com as coisas do Senhor. Deus vai preparar o esposo para ela no mesmo propósito. E não vai ser preciso ela correr atrás, porque na palavra do Senhor nos mostra que as bênçãos, nós não precisamos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos correm atrás de nós. Aleluia, Jesus. Então nós devemos ter uma postura diante do Senhor. Você que é solteira, tem uma postura diante de Deus, porque quando você tiver uma postura diante do Senhor, está no centro da vontade do Senhor, Deus vai mover o coração daquele jovem. Amém. E Ele, o próprio Senhor, vai mostrar, vai revelar para ele quem é você. Aleluia, Jesus. Eu costumo dizer que eu li um livro, eu não me recordo o tema do livro e quem é o ator e o escritor, né? Que fala, antes de seja homem ou seja mulher, de pedir para Deus alguém, ou seja, você que é solteiro, você que é solteira, olhar para um rapaz e falar assim, nossa, eu gostei daquele jovem, eu vou orar a Deus para aquele jovem ser meu esposo. Está errado. Primeiramente você tem que orar ao Senhor para saber se Ele é de Deus para a tua vida. Amém. Não que Ele não seja de Deus, mas que Ele seja de Deus para a sua vida. Amém. Porque senão você vai estar fazendo a oração ao contrário, irmãos. Você está pedindo para Deus uma coisa que não é para você. Isso seja para você homem, seja para você mulher que está solteira. Então tenha uma postura diante do Senhor. Porque você tendo uma postura diante do Senhor, aleluia, Jesus, você vai conseguir um bom casamento. Porque é como o meu esposo, o pastor Marcelo, acabou de dizer, Deus, o Senhor, Ele une propósito. Amém? Amém. Amém, irmãos, graças a Deus. Isso aqui que eu falei até agora, esses 4 tópicos. Porque mulher transformada, mulher curada, vai ter um casamento transformado, vai ter um casamento curado, vai ter um casamento na presença do Senhor. Não entra
querendo mudar o seu esposo com as suas palavras. Ore primeiro, Senhor, me cure, me transforme. Que aí o Senhor vai te dar sabedoria, vai te dar visão para você transformar o seu casamento. Amém, amados? Vamos se colocar de pé. Peço desculpa pela demora que a gente precisava passar